Você sabia que ficar sem dormir por 19 horas pode afetar seu cérebro de um jeito parecido com estar bêbado? Pois é, o sono não é apenas um momento de descanso. Ele é essencial para a nossa saúde e nossa memória. Hoje vamos entender como ele funciona e como dormir mal pode prejudicar a sua vida. Fica comigo que depois da vinheta a gente aprofunda esse assunto. Não adianta planejar uma vida brilhante se você não estiver fisicamente apto para seguir seus objetivos. A má qualidade do sono está afetando milhões de pessoas globalmente e é possível que você esteja entre elas. Para você ter uma ideia, jovens adultos precisam de 7 a 9 horas de sono por noite, enquanto os adolescentes necessitam de 8 a 10 horas. Esse tempo é fundamental, porque quando dormimos, o nosso cérebro trabalha bastante. Ele organiza memórias, libera hormônios importantes e até faz uma limpeza das toxinas acumuladas durante o dia. É como se fosse uma grande faxina cerebral. Faxina? Ih, então o meu anda meio bagunçado. Tô precisando de um mutirão. Pois é, faxina mesmo, porque quando nós dormimos, tudo isso precisa acontecer. E se você dorme pouco ou mal, essa faxina não consegue acontecer e você ainda perde muito em qualidade de vida. Você pode ganhar peso, desenvolver depressão, problemas no coração e muito mais. Então quer dizer que se eu dormir bem, minha cabeça fica mais organizada? Tipo, uma gaveta arrumada? Exatamente isso. Você precisa dormir para que as suas emoções, até mesmo o controle do que você vai lembrar ou não, memória, para que você não tenha esquecimentos, você precisa dormir direitinho, hein? Pesquisas indicam que entre 30% a 50% da população mundial sofre de algum distúrbio do sono. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 70% da população diz dormir mal. Para adolescentes e jovens adultos, os números são ainda mais preocupantes. A maioria dorme menos do que o necessário para manter uma boa saúde física e emocional. Essa falta de sono adequado é uma epidemia silenciosa com graves repercussões. Muita gente acaba não dando muita importância quando o assunto é sono, né? Mas o que acontece com nossa saúde quando não respeitamos essas horas tão necessárias para o nosso corpo? A gente tem desde de problemas que acontecem organicamente, né? Ou seja, no físico da pessoa, quanto no emocional e quanto também no aspecto social do paciente. Mas e aqui no Brasil? Será que a realidade é a mesma? Vamos ver. Me conta aqui, quem nunca não teve uma noite tão boa de sono assim e acordou falando só mais 5 minutos e se atrasou? É aquele famoso, e se eu atrasar um pouquinho? E se eu dormir mais um pouquinho? E acaba complicando bastante, porque não teve atenção suficiente para as horas do sono. Mas será que as pessoas realmente se preocupam com isso? Bora descobrir? Vamos lá? Conta aqui pra gente quantas horas você dedica por noite ao sono. Eu consigo umas 6 horas só. 7 horas e meia, 7 horas. No estouro, eu falo a verdade pra você, sinceramente, umas 4, 3 horas só, mais ou menos, por dia. Eu dedico 8 horas. Hoje, o que te impede de dormir as 8 horas de sono necessárias? Preocupação. Preocupação não deixa em dormir, né? As contas, os netos, né? Fica ali martelando na cabeça. Mas o que te impede de ter uma noite tranquila de sono? É as demandas do dia a dia, estudo. Fica preocupado? Não dá tempo de dormir mais, senão eu dormiria mais. O que impede é o celular, né? Sabe, muita gente ligando, cliente, né? Fica ligando pra nós, aí impede nós
não fico sossegado, né, pra dormir, né? Mas Fica conectado 24 horas. 24 horas, isso. Pra mim é muito importante o sono porque é uma coisa que é a consequência no seu dia inteiro. Então, se você dorme tarde e acorda muito cedo, você fica cansado o dia inteiro. E eu sou completamente assim. Isso já não é problema seu, né? De dormir, ficar ali mal, sentindo mal durante o dia. Já fica mais prático porque tem as 8 horas de sono. Exatamente, é isso mesmo. Não tá fácil para ninguém, né? Você já parou para pensar porque parece que cada vez está mais difícil de termos uma boa noite de sono? Mesmo pessoas que não têm problemas com a idade estão achando difícil desligar e descansar. Quais são os culpados por trás dessa tendência de dormir cada vez menos? O que será que tem acontecido conosco? O que é essa epidemia de um sono tão arruinado? Bom, Jo, isso é uma consequência da vida moderna. Então, muitas telas, muitas horas de trabalho, a cultura errada de que dormir pouco é perca de tempo, né? Então, isso tudo leva as pessoas a dormirem errado, a dormir mal e achando que está fazendo certo. Claro que existem diversos motivos, mas um grande vilão aqui é o uso da luz artificial. E não estou aqui falando apenas das lâmpadas comuns não, tá? Mas de todas as fontes de luz que atingem nossos olhos, desde celulares, computadores, até a televisão. E sabe por que isso acontece? Porque ao escurecer, o nosso organismo ele começa a aumentar a produção de um hormônio super importante para o nosso sono, claro, que é a melatonina. É ela que ajuda a reduzir a pressão arterial, os níveis de glicose e a temperatura corporal, o que facilita o relaxamento do corpo para a gente conseguir adormecer. Mas quando ficamos expostos à luz artificial à noite, ela atinge a nossa retina e os nervos ópticos que estão lá atrás do nosso cérebro enviam um sinal dizendo assim para o corpo: "Ei, já amanheceu, é hora de acordar". E isso faz com que a produção da melatonina seja interrompida e não é hora disso acontecer. Aí, enquanto a melatonina vai ladeira abaixo, os níveis de cortisol, que é um hormônio que nos mantém acordados e ativos, disparam. Os níveis de cortisol constantemente altos estão ligados a várias coisas nada boas para o nosso corpo, como por exemplo, aumento do efeito do estresse sobre nós, gordura abdominal, diabetes, inflamações, ataque cardíaco e até AVC. E aqui vai um alerta, hein? Essa supressão da melatonina não é só coisa de adulto, não. No cérebro de crianças e adolescentes que usam eletrônicos à noite, o mesmo processo ocorre. E isso causa também para eles sérios prejuízos, tanto no desenvolvimento cerebral quanto no comportamento. Bom, você sabe aí de casa que o celular virou quase um travesseiro moderno, mas de fato as telas podem prejudicar o sono? As telas, elas atrapalham a produção de um hormônio chamado melatonina, né? E a melatonina é um hormônio que é produzido pelo nosso corpo naturalmente. Quando diminui a luz do sol, o nosso corpo começa a produzir melatonina. E a melatonina, ela é o grande maestro do nosso ciclo de sono. Então, já sabe, né? É crucial prestar atenção ao uso de eletrônicos à noite para que não cause aí tantos danos, tantos problemas para a saúde física e emocional. E aí, me conta, você já pensou em realizar um exame do sono em casa? Interessante, não é? Pois bem, hoje vamos acompanhar a Andrícia, que aceitou o desafio de ser monitorada enquanto dorme. Coragem, hein? Pois é, quero descobrir aí se tem algum probleminha, se eu ronco. Já pensou se eu falo dormindo? Altos papos, viu? Mas pra isso, gente, a gente vai contar com a ajuda da clínica Sleeping Diagnostics, que é uma clínica especialista em polissonografia domiciliar. Como isso funciona, Denis? Vai ser tudo tranquilo, vamos montar tudo, vai ser perfeito. Ai. Maravilha, gente. Para você ter uma ideia, é como que se monta um laboratório do sono dentro do quarto.
quarto. Então bora descobrir se Andrícia ronca, se Andrícia fala enquanto dorme, se vai conseguir dormir também, né? Vamos lá, gente. Prontinho, depois de todos os ajustes, tá na hora. Peraí. Acabou a bateria aqui, deixa colocar pra carregar. Que é isso? Como que você se sente? Humilhada. Mas dizem que os humilhados serão exaltados. Depois você vai ter o resultado aí desse exame. É isso que eu espero, porque me convidaram pra participar aqui. Achei que ia ser um negócio legal. Mas vai ser, né, doutor? Vai. Agora, doutor Denis, por que é tão necessário um exame desse? Porque tem coisas que acontecem durante a noite que a pessoa não está desperta para falar, ela não sabe o que está acontecendo, é silencioso. Então, se ela ronca, ela não sabe o que está acontecendo no corpo dela com esse ronco. Então, se ela tiver uma taquicardia, ela não vai saber falar nunca, né? Aumento de pressão, a gente não vai saber falar. Tudo em decorrência dos distúrbios de sono, que a pessoa não consegue falar. Então, a polissonografia, ela vai pegar tudo isso. Maravilha. Agora, aí, a pergunta mais importante disso tudo aqui. Dá choque? Não. A sua tarefa agora é simples. Ou não. Você vai dormir, mesmo com todos esses fios, sensores, gravando este momento tão precioso, para depois conferir, quando abrir os olhos, conferir o resultado, tá bom? Combinado? Combinado, vai ser um prazer dividir esse momento com vocês. Até amanhã. Amanheceu e bora descobrir como a Andrícia passou a noite. Vamos lá? Bora acordar antes também, né? Bom dia, robozinho! Como que você está? Olha, abrindo aos poucos, significa que você dormiu bem. Conta pra gente, já levanta aí, ó. Chega de dormir. Olha, já faz parte de mim, é isso que eu queria dizer, porque eu achei que seria pior. Mas eu dormi bem, acordei no meio da noite ali, tive um pouco de dificuldade de voltar a dormir, mas logo a mobilidade, poder virar e tal, eu acho que colaborou para que não fosse tão ruim quanto eu esperava. Mas, gente, de fato, o que estamos esperando agora? O resultado. Mas quem vai explicar como que funciona é o Dr. Denis. Leva tempo? Quanto tempo tem que ficar esperando? Conta pra gente, Dr. Denis. Bom dia, então, agora o exame vai para a equipe de análise e de 7 a 10 dias já temos o resultado. Bom, a gente aqui vai esperar esse tempo todo, mas você aí de casa confere agora. Doutor, eu tava ansiosíssima por esse momento. O senhor tem para me dizer? Tem pontualmente algumas coisinhas ali podem ser mudadas, né, para melhorar, mas no geral, né, a estrutura do seu sono ela está condizente com o padrão da normalidade, né? Tem alguns desvios pequenos, mas não dá para considerar isso como sendo algo patológico, nem nada. A gente tem um parâmetro que mostra para a gente aqui, que se chama eficiência do sono, tá? Ele vai medir para a gente de 0 a 100% ali, mais ou menos, o quão eficiente foi o seu sono. E leva em consideração as fases do sono, a distribuição do sono e tudo mais. A sua eficiência do sono aqui foi bem discretamente reduzida, né? 84,3%. O normal é 85% para cima. Poderia melhorar? Pode melhorar. Está no limite ali. Outra coisa que a gente olha aqui é em quanto tempo você demora para entrar no sono REM. Isso está um pouco aumentado. Por quê? As medicações que você usa, elas podem aumentar o tempo de entrada até o sono REM, e também as medicações elas podem diminuir o número de eventos de sono REM. Uma coisa que é interessante no teu caso aqui, as apneias, elas foram poucas, mas quando elas apareceram
durante o sono REM, que é o que mais aparece mesmo, é durante o sono REM, como eu falei, e na posição de barriga para cima. Então, dormir de lado é importante. Feliz então em saber que não tenho nada grave, já sei o que eu tenho que fazer, né? Mudanças no meu estilo de vida, né? Dormir melhor, vai impactar o meu sono, eu vou conseguir dormir melhor, né? Legal, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, por ter topado É um grande prazer estar com vocês aí. retorno aí. Muito obrigada, viu? Olha só como é importante a gente cuidar da qualidade do nosso sono, né? Agora a Andrícia já sabe o que precisa mudar para se sentir melhor e evitar doenças. E por falar em doenças, você já reparou que depois de algumas noites mal dormidas, você se sente não só cansado, mas também fica mais suscetível a ficar doente? Isso não é coincidência. Dormir pouco afeta diretamente o seu sistema imunológico. Por exemplo, quando você sacrifica horas de sono, você não está perdendo apenas sono, mas também está se tornando mais vulnerável a vírus, a infecções, como a gripe, especialmente em semanas de muito trabalho ou estudo. Bom, existe uma relação do sono com o sistema imunológico, né? Mas como uma noite tranquila, bem dormida, pode ajudar a combater, a prevenir algumas doenças? Alguns hormônios são produzidos somente durante a noite e eles são regulados durante o sono. Então, se a pessoa ela dorme pouco, se ela dorme mal, não há produção desses hormônios e, além disso, algumas toxinas são eliminadas pelo cérebro durante o sono. Além disso, o sono insuficiente não é apenas um problema de cansaço. Ele pode acelerar o envelhecimento precoce e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Isso acontece, em parte, porque dormir menos também reduz os níveis de melatonina, que também possui propriedades potentes contra a oxidação. Essas propriedades são essenciais para proteger suas células de danos que podem levar a doenças graves e ao envelhecimento acelerado. Alguns estudos mostram que dormir mal pode acelerar o envelhecimento e até acarretar aí no Alzheimer. De fato, tem essa relação profunda? O nosso período do sono, ele não é um repouso como a gente acha que é. A gente tem um repouso da nossa consciência, mas todo o nosso estado metabólico, todo o nosso metabolismo, ele funciona a 1000. Desde aumento de certos hormônios, queda de outros hormônios. O envelhecimento, com tudo isso que vai acontecendo, ele é um destino final, né? Desde o envelhecimento da nossa pele, porque a gente não consegue reconstruir, produzir colágeno de forma adequada, reconstruir tecidos como musculatura, a gente tem uma flacidez que pode acarretar de uma forma mais facilitada, né? Então, só malefício de não dormir bem. E os efeitos negativos não param por aí. Olha, dormir pouco pode também contribuir para o ganho de peso, sabia? A falta de sono perturba seu sistema endócrino e aumenta o estresse, o que pode levar você a comer mais e ganhar mais peso. É importante notar que mudanças no padrão e na qualidade do sono são comuns conforme envelhecemos, mas, às vezes, podem indicar problemas mais sérios. Por exemplo, a perda de qualidade do sono pode ser um dos principais sintomas da doença de Alzheimer. Sabia disso? Pode aparecer até antes mesmo daqueles sintomas mais comuns, como perda de memória, mudanças de humor. Além disso, há uma preocupação também com as mulheres. Sim, estudos mostram que aquelas expostas a altos níveis de luz artificial à noite têm maior risco de desenvolver câncer de mama. Isso pode estar ligado ao papel da melatonina lá na regulação dos hormônios femininos. E quando a produção de melatonina é suprimida pela luz artificial, ocorrem alterações hormonais significativas que podem aumentar o risco de câncer. Então, embora a tentação de ficar acordado até tarde possa ser grande, especialmente com tantas tecnologias e distrações ao nosso redor, as consequências para a saúde podem ser sérias.
Priorizar um bom sono é crucial não só para se sentir bem no dia seguinte, mas também para manter sua saúde em longo prazo e ter uma boa performance cognitiva. Isso mesmo. Quando o sono é irregular, a nossa capacidade de pensar sofre bastante. E isso nos deixa mais lentos, mais propensos a erros e menos estáveis emocionalmente. Uma das habilidades afetadas é a percepção visoespacial, ou seja, como nós percebemos e entendemos o espaço, os objetos que estão ao nosso redor. Outro aspecto fundamental que é afetado é a consolidação da memória. Sabe aquelas informações que você aprende durante o dia? Então, elas precisam do sono para se fixarem na sua mente. Sem dormir bem, é como se você não conseguisse salvar um documento no seu computador. Isso você acaba desligando antes de tê-lo armazenado. Então, no dia seguinte, tudo que você estudou pode parecer nebuloso. Isso é especialmente crítico para os estudantes que estão frequentemente aprendendo novos conceitos que serão essenciais não só para os próximos exames, mas para toda a vida acadêmica e profissional. Uma boa noite de sono antes de um teste ou de uma apresentação pode ser a chave para lembrar de todos os detalhes importantes e, claro, para apresentar seu trabalho de forma clara e eficiente. Se a gente não tiver uma noite de sono, pode ser que a memória fique um pouco frágil? Sim, porque durante o sono é que são consolidadas as memórias. Ou seja, aquele estudo que a gente faz assim, pré-prova, né? Aquela coisa maluca de vamos tomar cafeína, guaraná, não é a melhor forma de você estudar. Você não retém aquilo tudo que você leu, né? É uma falsa impressão. A tomada de decisões, especialmente aquelas que exigem criatividade ou mudança rápida de planos, também é afetada pela privação de sono. E isso ocorre porque o córtex pré-frontal, uma área do cérebro crucial para a tomada de decisões, tem sua atividade diminuída sem sono suficiente. Portanto, uma dica de ouro é: se você não dormiu bem, talvez não seja o melhor dia para tomar decisões importantes, aquelas que podem afetar significativamente a sua vida. E não para por aí não. Falta de sono também pode prejudicar sua habilidade de reconhecer expressões faciais de alegria e tristeza, que são emoções cruciais para interações sociais saudáveis e empatia. Em qualquer ambiente, entender e responder adequadamente às emoções dos outros é fundamental para construir relacionamentos adequados. Olha, principalmente para as crianças e jovens, hein? A privação de sono pode ser ainda mais prejudicial à saúde, tanto saúde física quanto mental. Mesmo que muitos pensem que podem se adaptar bem a dormir pouco, o cérebro jovem discorda. Os estudos mostram que os impactos na saúde mental são mais intensos em pessoas mais jovens, e isso pode afetar não apenas seu bem-estar diário, mas também seu desenvolvimento em longo prazo, nos estudos, no trabalho e nos relacionamentos. Aí acontece aquilo, a pessoa não dorme durante a semana, dorme pouquinho e tenta compensar no fim de semana. Dá certo isso? As fases do sono que a gente pulou, elas não voltam. Você acaba diminuindo um pouco a sua sonolência, a sua sensação de canseira, mas o prejuízo da semana que você dormiu mal acaba ficando. Não tem como voltar atrás. Então, se todos esses argumentos científicos ainda não foram suficientes, saibam que existem muitas outras pesquisas apontando para a mesma conclusão. Precisamos preservar as horas de sono, pois é essencial. Olha, não é apenas para se sentir bem, não, mas é para manter a mente afiada, saudável e pronta para enfrentar os desafios do dia a dia. E isso também reflete em nossa vida espiritual, tá? A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 6,19 que nosso corpo é templo do Espírito Santo e cuidar dele, incluindo um sono adequado, nos ajuda a estar mais atentos à voz de Deus, mais pacientes com os outros e mais fortes para cumprir nossos propósitos. Olha,
Que possamos lembrar que descansar bem não é perda de tempo, mas é parte do plano de Deus para vivermos com equilíbrio e plenitude. E se você se identificou com o que conversamos até aqui, esse momento é para você. Eu vou te dar algumas dicas baseadas na neurociência para você transformar suas noites e acordar renovado. Dica 1. A luz é sua inimiga ou sua aliada? O nosso cérebro é um relógio natural e a luz regula o nosso ciclo de sono. 2 horas antes de dormir, diminua as luzes da casa, evite telas. Se precisar mexer no celular, use o modo noturno, ok? Dica 2. Rotina é fundamental. Dormir e acordar sempre no mesmo horário ajuda a regular o seu ritmo circadiano, que é esse relógio interno do seu corpo. Dica 3. Esfrie o seu corpo. O corpo precisa reduzir a temperatura para induzir o sono profundo, sabia? Então tome um banho morno antes de deitar e mantenha o quarto fresco. Dica 4. Desconecte a mente. Se sua mente está acelerada, dormir vai ser um desafio. Então, criar um ritual relaxante antes de deitar-se, como ler um livro, tomar um chá de camomila ou fazer exercícios de respiração, pode ajudar a desacelerar os pensamentos e preparar seu cérebro para o descanso. Dica 5. Evite alimentos pesados na hora de dormir. Olha, uma comidinha leve, se você ainda precisa, você até pode fazer essa refeição sim, mas faça pelo menos umas 2, 3 horas antes de dormir, comendo ali talvez um caldinho, uma frutinha, para que você não possa dormir e estar com o estômago pesado, porque isso atrapalha o seu sono. Bom, agora que você já sabe como melhorar a qualidade do seu sono, que tal testar essas dicas a partir de hoje mesmo? A ideia é a seguinte: hoje você vai preparar a sua noite de sono perfeita seguindo 3 passos simples. Topa? Então vamos lá. Pegue papel, caneta para anotar ou tire uma foto da tela. Também vai te ajudar a lembrar. Passo 1. Desligue todas as telas 90 minutos antes de dormir. Sim, 1h30 antes de dormir, já com tudo apagado, hein? Desligado. Nada de celular, TV ou tablet antes de dormir. Sabe por quê? Porque isso reduz a estimulação cerebral e ajuda o seu corpo a produzir melatonina naturalmente, ok? Passo 2. Faça uma atividade relaxante por 20 minutos. Sabe o que você pode utilizar para esse momento? A leitura de um livro, um alongamento, tomar um banho morninho, porque o seu corpo precisa entender que está na hora de desacelerar, ok? Passo 3. Escureça o quarto e ajuste a temperatura. Sabe por quê? Um ambiente escuro e fresco melhora a qualidade do sono. E, se possível, use uma máscara de dormir ou aquelas cortinas blackout para bloquear qualquer luz. Combinado? Deus é o mais interessado no nosso bem-estar e nos deixou o sono como um presente. Vamos fazer bom proveito dele? Olha, bons sonhos para você e até o próximo programa.